de agora, uma entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Vou conversar com o deputado federal Tião Medeiros. Ele é do PP do Paraná e está propondo um projeto de lei para modificar a forma de cálculo do reajuste do piso dos professores. Deputado Tião Medeiros, aqui Narciso Machado, você fala com a Fã FM, Jornal da Fã para todo o estado de Sergipe. Obrigado por ter aceito o nosso convite, deputado. Bom dia. Exclusiva. Eu que agradeço. Bom dia a você, Narciso, ao Diego Rios, aí a toda a sua equipe. Bom dia especial à população do Sergipe que acompanha, aí de Aracaju especialmente. E para mim é uma alegria falar com vocês, viu? Deputado, aqui ao meu lado já está o vice-governador de Sergipe e secretário de Estado da Educação, o Zezinho Sobral, que está aqui atento a essa proposta também. Afinal de contas, o que for aprovado aí impacta na gestão da educação. Deputado, conta pra gente, por que é essa proposta e qual seria a modificação feita no cálculo do reajuste do piso? Olha, Diego, ou melhor, Narciso, é importante explicar porque tem toda uma complexidade na distribuição dos recursos da educação com o novo Fundeb, e que leva em consideração aí as informações que os entes federados, todos os estados e os municípios disponibilizam através aí dos dados contábeis, orçamentários e fiscais. Então, primeiro, o município informa no seu sistema aí ao governo, isso já acontece hoje, o quanto que é a arrecadação e a previsão dos municípios, e também os municípios e os estados, também o Distrito Federal, disponibilizam informação do número de alunos, em que rede, em que quantidade cada rede vai receber de alunos anualmente. Bom, o critério que é utilizado hoje é o chamado VAAF, que é o valor anual por aluno. E o reajuste do piso, ele segue esse critério. Então, existe um valor que é destinado por aluno. O que a gente está propondo aqui, por exemplo, se houver uma diminuição no número do aluno, isso vai acontecer uma diminuição no valor do repasse. E isso acaba criando uma distorção no repasse, especialmente para as redes de municípios mais pobres. Porque quando você tem essa diminuição, o município tem dificuldade sequer de cumprir o pagamento do piso, do mínimo, para que os professores venham a receber o seu salário base. Então, a proposta é que haja, então, um valor anual total, é o VAAT, mínimo, então, somado à questão dos recursos do FNDE e também do MDE, da manutenção e desenvolvimento do ensino, vai haver uma garantia de um VAAT mínimo. Então, nenhuma rede estadual ou municipal deixará de receber um valor, ainda que haja uma diminuição no número de alunos ou tenha algum outro tipo de problema, Isso pode acontecer e permitir que o VAAT mínimo, o valor anual total mínimo, possa crescer, inclusive, acima das receitas do Fundeb. Essa mudança na lei, a proposta, ela corrige essa distorção do critério atual, que prejudica especialmente os municípios mais pobres. Então, essa variação de acordo com o VAAT mínimo vai permitir que os municípios possam fazer frente aos seus reajustes aí dos professores. A ideia é essa. Eu sei que essa sopa de letrinhas aí, VAAT, Exato. Fundeb, MDE, enfim, não soa muito fácil aí nos ouvidos de quem está nos acompanhando na Fã Principalmente FM. de quem não é do mundo da educação, né? Mas tentando traduzir em miúdos aí, é dizer o seguinte à população: nós vamos garantir um valor mínimo, especialmente as redes de municípios mais humildes. Eu acho que é esse o grande segredo, o grande desafio, garantir um mínimo de recursos para que eles possam fazer frente, então, reajuste dos professores, e sustentar uma rede com uma estrutura decente. Ou melhor, Agora, decente e adequada. Perfeito. Para o professor que está nos ouvindo, isso mexe com o cálculo do reajuste dele num risco, digamos, de que os reajustes nos próximos anos possam vir em menor índice? Não, ao contrário, o Narciso, isso mexe, mas de forma a garantir que os reajustes venham no mínimo permitido pela lei e não abaixo disso. Tem municípios que têm dificuldade de cumprir o mínimo. A gente sabe que tem municípios que não estão pagando, que tem professores que vão à justiça, que tem problemas aí para receber isso depois, com precatório, e vira a popular briga, uma briga na justiça. E isso a gente quer evitar. A gente quer que o professor seja remunerado de maneira decente, e quando o município ou quando o Estado tem a sua dificuldade, o VAAT mínimo, o valor anual total mínimo, vai ser garantido por esses recursos da União. Então, essa complementação que vem dos impostos da população aqui, isso é o Fundeb e esse valor, esse VAAT, esse valor anual total, ele vem
dos recursos dos impostos. Isso vai garantir um mínimo. Então, é essa a proposta, Narciso. É esse o segredo da proposição, garantir um repasse mínimo para que esses municípios possam fazer frente à educação, seus desafios, que não são poucos e nem pequenos. Deputado, essa propositura parte do diálogo do parlamentar com algumas entidades vinculadas aí à questão dos prefeitos em todo o Brasil? Sem dúvida. Essa também é uma proposta que é sugerida pela CNM. Eu sou um deputado bastante municipalista, mas eu tive a oportunidade de ser deputado estadual no Paraná 2 vezes. E eu até queria registrar aí o meu agradecimento à participação do governador o Zezinho Sobral, né? E dizer assim, no Paraná a gente tem uma condição, em alguma medida, até bastante adequada, né? Mas não é a realidade nacional. Então, quando eu vim para Brasília, quando eu me elegi federal, uma das pautas que eu sempre quis trabalhar é na área da educação. A educação no ensino profissionalizante. Eu tenho trabalhado muito para que a gente consiga estruturar colégios agrícolas no ensino médio, no Fundamental 2 e no médio, até porque o Brasil tem uma vocação do agronegócio, aí respeitada cada região, as suas particularidades, conseguir estruturar no Paraná alguns colégios agrícolas que deram grandes resultados. A gente tem formado lá jovens já técnico-agrícolas, né? E isso tem permitido a eles já saírem do ensino médio com atividade empregado, já com atividade profissional garantida. E aí, quando a gente começa a descobrir e perceber como é que funciona a remuneração dos municípios e dos estados, a gente descobre que existe essa distorção. Aí eu fui até a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, é quem cuida dos municípios aqui em Brasília, né? Para falar aí para o povo que está nos acompanhando na FAM-FM, né? É a entidade que acompanha os municípios e que cuida das pautas de interesse de todas as municipalidades. E aí uma delas que me interessou foi exatamente essa, que é dentro daquilo que eu já pensava, que eu já trabalhava e acreditava. Então, eu propus essa modificação em conjunto aí com o pessoal da CNM, trabalhando, ouvindo os anseios de cada entidade, claro, mas na tentativa de garantir um repasse mínimo para esses municípios, para essas redes que precisam, né? A gente sabe que é importante demais, né, Narciso? Com certeza. Estamos conversando aqui no Jornal da FAM com exclusividade com o deputado Tião Medeiros. Exclusiva. Meu caro vice-governador Zezinho Sobral, aproveitando a oportunidade do deputado aí participando, você é um gestor de educação aqui, além de vice-governador, é o secretário de Estado da Educação. Essa medida do deputado é importante, você vê como uma boa iniciativa. Fica à vontade, inclusive, se quiser interagir com o deputado. Bom dia, deputado. É um prazer estar falando com o senhor. É importante a sua experiência, inclusive, como deputado estadual aí no Paraná. É um jovem deputado, né? A gente vê aqui pelas imagens. Desculpe, mas ele foi deputado estadual lá no Paraná, agora é deputado federal em Brasília. Então tem experiência, conhece seu estado. O estado do Paraná, de fato, é um estado que tem recurso suficiente para fazer frente ao piso dos professores e poder arcar e até ter uma condição melhor de remuneração. A gente compreende isso também. Mas como deputado federal, foi assim que ele se falou na entrevista, ele se preocupa com os demais estados brasileiros e principalmente com os municípios, os pequenos municípios, aqueles que não têm uma arrecadação suficiente para poder validar, para poder implementar na íntegra o piso dos professores. E que o projeto do deputado, pelo que entendi, propõe que haja um cálculo não só com relação ao cálculo do piso, mas principalmente a recursos suficientes para que os municípios menores possam efetivar e implementar o piso. Me parece uma decisão, um projeto absolutamente relevante, tem a ver com os municípios sergipanos também. Nós somos aqui do Nordeste, alguns municípios têm realmente dificuldades em função da sua arrecadação, em que pese os municípios brasileiros terem melhorado um pouco o seu percentual de arrecadação em relação à arrecadação nacional. Mas a gente sabe que a vida acontece no município. E o município é quem é o responsável por implementar todas as políticas, seja na área da educação, seja na área de saúde, na assistência social, todas elas. E ele precisa de complementação. Nós temos agora um piso da enfermagem aprovado, alguns municípios não têm condições de implementá-lo, então precisam do ajuste. Eu acho interessante que se defina melhoria sim na categoria. Ele defende um salário decente para os professores. Eu acredito que nesse departamento não há nenhuma controvérsia, mas também defende que os municípios possam receber apoio financeiro para fazer frente a essas despesas, ou seja, para garantir de fato que o piso possa ser aplicado em todo o território nacional. É um excelente projeto, meus parabéns, deputado, e sucesso aí na sua propositura
legislativa. Deputado, além de comentar a fala aí do nosso vice-governador Zezinho Sobral, eu gostaria que o senhor respondesse aqui a pergunta do professor Genival. Ele diz o seguinte: Narciso, pergunto por que a previsão será a mudança entre 2026 e 2027, previsão ou implantação? Primeiro agradecer as palavras do nosso secretário e vice-governador Zezinho, viu? É isso mesmo, viu, Zezinho, a gente tem essa preocupação na educação. E a pergunta do professor é porque a gente precisa dar um tempo para essa transição, toda mudança na lei, toda mudança na regra, o governo vai precisar se organizar para fazer esse novo cálculo e esses repasses. Eu não posso criar uma obrigação e impor que isso seja mudado amanhã, por exemplo, né, e sem dar um prazo, sem dar um período de readequação nesses critérios, né? O Brasil é muito grande, são mais de 5.600 municípios, né? E então a estrutura do Estado brasileiro, ela tem a dificuldade de responder na mesma velocidade em que a gente desejaria. Por isso a ideia é criar um período aí para que o país possa se organizar nesse repasse, tentando responder a pergunta do professor. Eu acho que tem algumas questões, e eu queria trazer um outro exemplo, dessa experiência que eu comentei como estadual, que foram bem sucedidos lá no Paraná e que eu procuro replicar nacionalmente. Até vou compartilhar essa uma outra proposta que eu fiz no Paraná, que deu muito certo. Acredito que em Sergipe não deva ser diferente, mas ao passar dos anos, a população vacinada, daquela vacina do calendário obrigatório, aí, principalmente da população jovem, né, até 18 anos, nós não estamos falando aqui de vacina que não está no calendário, aquela do calendário nacional. A sarampo, a pólio, a tríplice viral, enfim, todas aquelas vacinas obrigatórias que são impostas pelo Ministério da Saúde. A população vacinal tem caído, o alcance da população vacinal tem caído. Então, o que eu coloquei no Paraná e funcionou muito bem? Uma lei que no ato da renovação da matrícula escolar, dentro da documentação obrigatória que os pais precisam apresentar, eles têm que levar também a carteirinha de vacinação atualizada. Então, isso, na documentação exigida pelas escolas, fez com que os pais tivessem que correr atrás, em um prazo de 30 dias, e atualizar o cartão vacinal dos seus filhos. E isso deu uma elevada nos números, nós saímos de praticamente 80% para 96% de alcance vacinal da população infantil. Então, funcionou muito bem. Aí você vai me perguntar, poxa vida, mas se eventualmente um pai ou uma mãe, ou aquele que representa a criança, não fizer, ele vai deixar de estudar? Não, não vai impedir a matrícula, mas aí vai ser comunicado ao Conselho Tutelar, enfim, né? O pai vai ter que se explicar, ou a mãe, ou aquele representante legal da criança. O fato é que quando você exige a atualização da carteira vacinal junto com os outros documentos obrigatórios, o pai vai lá no posto de saúde e fala, qual que está faltando aí? Olha aí a documentação do meu menino aí, e da minha menina. Então, ele atualiza as vacinas e isso elevou lá para cima os índices do alcance vacinal na população do Paraná. Então, essa também é uma proposição que eu apresentei aqui em Brasília, agora como federal, e eu espero que, se aprovada for, vai repercutir nacionalmente aí. Certeza. Boa iniciativa, porque os índices caindo ao longo dos últimos anos são preocupantes e, como alguns especialistas dizem, o risco de termos o retorno de algumas doenças que já tinham sido totalmente banidas, erradicadas do Brasil. Exatamente. Perfeitamente, né? Deputado, quero lhe agradecer bastante sua participação, sua atenção aqui ao nosso trabalho, os esclarecimentos feitos, essas informações trazidas, e parabenizá-lo pela atuação e por essa preocupação com os municípios e também com a saúde das crianças. Parabéns, e nossa produção vai de vez em quando lhe enjoar para o senhor poder trazer sempre informação nova para a gente aqui, viu? Muito obrigado. Não, vai ser uma alegria, e você pode ficar super à vontade e agradecer a você, Narciso, ao Diego Rios, a equipe da FAM, a população aí de Aracaju e, de maneira muito especial, ao Zezinho Sobral aí que pôde nos acompanhar. Dizer que eu estou aqui à disposição. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura aqui na Câmara. A agricultura também é uma pauta que é muito cara ao Brasil, é muito importante e que eu milito muito fortemente. Então, contem comigo, estou aqui à disposição, estou para trabalhar. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a cada um de vocês aí. Muito obrigado, portanto, ao deputado federal Tião Medeiros por essa entrevista exclusiva aqui no Jornal da FAM. Exclusiva. O deputado garante que o debate não é para que o reajuste seja menor e assim os municípios possam pagar. Não, é para garantir repasse de recursos e aí sim garantir o pagamento do piso dos professores.
Exclusiva.